Falando a linguagem dos quanta, sentir é a chave de tudo. Neste capítulo já identificamos as diversas interpretações e o porquê das anomalias do quantum parecerem acontecer do modo como acontecem. As teorias preocupam-se especialmente com a razão pela qual o ato de simplesmente observarmos a matéria parecer mudá-la. Ainda que as explicações variem com relação ao porquê um determinado efeito ocorre, todas parecem apontar para um denominador comum, para nós mesmos e para o nosso papel como observadores no mundo. Quando observamos alguma coisa, isto é, quando focalizamos conscientemente a atenção em determinado lugar num dado momento, parece que estamos fixando uma das muitas possibilidades quânticas naquele lugar exatamente naquele instante. Não importa que ela esteja vindo de uma realidade paralela ou de uma sopa de cintilantes probabilidades quânticas. As teorias sugerem que o que vemos da realidade, com R maiúsculo, é o que é por causa da nossa presença. Ainda que isso tenha a aparência de notícias revolucionárias para a ciência moderna, nas tradições antigas e culturas indígenas, isso tem sido há séculos a visão de como as coisas são. Os escribas místicos, curandeiros e estudiosos antigamente fizeram o possível para preservar e nos transmitir os grandes segredos do nosso relacionamento com o universo. Às vezes, nos deparamos com esse segredo em lugares onde nunca esperaríamos encontrar uma sabedoria tão pujante. A língua que revigora as possibilidades da nossa imaginação, os nossos sonhos e orações, permanece conosco nas paredes dos templos, nos túmulos dos desertos do Egito, na sabedoria gnóstica da antiga biblioteca de Nag Hammadi e na medicina tradicional, praticada hoje em dia em todo o sudoeste americano. Talvez o exemplo mais nítido dessa linguagem possa ser dado por um homem que viveu num mosteiro nas montanhas tibetanas, situado 4.570 metros acima do nível do mar. Durante 22 dias da primavera de 1988, tive a oportunidade de fazer uma viagem de pesquisa enquanto acompanhava um grupo de peregrinos às montanhas do Tibete. O grupo e eu mergulhámos durante esse período numa das mais magníficas, acidentadas e inexploradas regiões do planeta, ainda existentes hoje em dia. No nosso caminho, passámos por 12 mosteiros e 2 conventos de freiras e travámos conhecimento com as mais belas criaturas humanas que se possa imaginar, entre elas monges, freiras, nómadas e peregrinos. Foi nesse período que me encontrei face a face com o abade de um dos mosteiros, podendo então fazer a pergunta que guardava há tanto tempo e que me levara tão longe. Numa manhã gelada estávamos espremidos numa minúscula capela, rodeados por altares budistas e antigas tancas, tapeçarias de desenhos intricados em relevo que ilustram grandes doutrinas do passado. Focalizei a atenção diretamente nos olhos do homem de idade indizível, sentado na posição de lótus bem na minha frente. Com a ajuda do tradutor, propus-lhe a mesma questão que sempre fazia a todos os monges e freiras que encontrava durante a nossa peregrinação. Quando o Senhor faz as suas orações, o que está fazendo? Perguntei. Quando vemos o Senhor entoar os seus cantos durante 14 a 16 horas do dia, quando presenciamos os sinos, batidas rítmicas, gongos, carrilhões, mantras e gestos de mudras, o que está acontecendo no seu íntimo? Uma forte sensação apoderou-se de mim enquanto ouvia a tradução da resposta do abade. As nossas orações não podem ser observadas, ele disse, porque uma oração não pode ser vista. Ajustando debaixo dos pés as pesadas vestes de lã, o prior da abadia continuou. O que pode ser observado é o que nós fazemos para criar o sentimento no nosso corpo.
É o nosso sentimento que é a nossa oração. Que beleza, pensei, e quanta simplicidade! Como os experimentos do final do século XX tinham-nos mostrado, são as sensações e as emoções humanas que afetam a essência da nossa realidade. A nossa linguagem interior é a responsável pelas mudanças nos átomos, elétrons e fótons no mundo exterior. Entretanto, importa menos as palavras que preferimos do que o sentimento que elas criam dentro de nós. A linguagem que fala com as forças quânticas do universo é a linguagem da emoção. O que a matriz divina reconhece é o sentimento. Princípio 9. O sentimento é a linguagem que fala com a matriz divina. Sinta-se como se a sua meta já tivesse sido alcançada e a sua oração respondida. O abade estava dizendo-nos o mesmo que os grandes cientistas do século XX haviam dito. Não apenas ele dizia o mesmo que os cientistas tinham documentado, como também avançava mais um passo. Compartilhava connosco as instruções que explicavam como podemos falar a linguagem das possibilidades quânticas e, ao fazer isso, usava a técnica hoje reconhecida como uma forma de orar. Não é de se admirar que orações façam milagres. Elas colocam-nos em contacto com o espaço puro, onde os milagres da nossa mente transformam-se na realidade do nosso mundo.